partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVL o programa Espaço Cidadão. A produção escolhe sempre um tema que possa trazer interesse para cada um dos nossos municípios aqui no nosso estado. E hoje o tema foi escolhido artista. Será que é fácil ser artista em Santa Catarina? E nós temos alguns depoimentos importantes para você. Vanderleia Viu. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Repete a frase de Mané. A mesma frase, mas... Ai, meu Deus. Não sabes repetir? Tu não sabes repetir? Não, é que assim, ó, eu tenho uma... Como artista, como você estava falando, quando eu incorporo a personagem, eu me aproprio de uma técnica que é quase impossível a Vanderleia aparecer. Eu dou asas à imaginação e a personagem, a Dona Bilica, toma conta dos falares do meu corpo e ela... Então, quando alguém me pede para fazer a Bilica, quando eu estou de Vanderleia, eu levo um tranco. É difícil? É difícil. Porque eu faço ela há tantos anos, né? Mais 25 anos. Tu é mais Bilica do que Vanderleia? Quase, né? Que ela tem vida própria, no sentido que ela tem uma forma de ser e pensar que, estando em mim, eu não consigo, sabe, assim, normal. Mas vamos ver. O que eu tenho que dizer? Onde é que surgiu a Bilica? E como surgiu a Bilica? Surgiu eu comecei a fazer teatro em 1988, na Universidade Federal de Santa Catarina, com a professora Carmen Fossari. Carmen Fossari. Ela foi a minha primeira mestra. Lá, eu participei e fui aluna de um curso que ela oferece pelo Departamento Artístico Cultural, que é Oficina Permanente de Teatro. Eu tinha aulas todos os dias à noite de teatro, cenografia, interpretação, dramaturgia, várias disciplinas. Em 90, eu decido fazer a universidade mesmo, né? Aí eu migro para a UDESC. E na UDESC eu começo a fazer a faculdade e conheço o Geraldo Cunha, que na época ele tinha um trabalho que ele fazia Seu Maneca e Dona Bilica com outra atriz. E aí essa menina engravidou, foi embora de Floripa, alguma coisa aconteceu que eu não me lembro agora, e aí ele me convidou para fazer a Dona Bilica com ele. Sentiu o potencial? Porque eu já era atriz cômica, sempre fui atriz cômica. Só que no início da tua carreira isso ainda não está definido. Tu pode ser cômica mais para a linguagem da palhaçaria, tu pode ser cômica mais para a linguagem de teatro de rua. Então eu estava buscando caminhos. E ele gostava do meu trabalho e me convidou. Quando ele me convidou, nós dois fomos a fundo em uma pesquisa no interior da ilha, conversar com os nativos, os pescadores, as rendeiras, as senhoras mais antigas, para poder criar a personagem a fundo mesmo. Então, nasceu o casal, Dona Bilica e Seu Maneca. E em 98, o casal separa. O Geraldo, ele vai fazer o solo e eu vou fazer carreira solo. Então, eu começo a fazer meu trabalho sozinha desde 98. E a Bilica, daí para frente, ela não para mais. Eu começo a participar de eventos, de organização, sou convidada para fazer festas, seminários, palestras. A Bilica de hoje é a Bilica de 98, não? Não. Num show? Não, eu acho que o ator, quando ele tem um personagem com tanta longevidade, com tanto tempo de duração, é como um bom vinho, ele vai amadurecendo, sabe? Ele vai tomando corpo. E cada vez mais gostoso. Cada gostoso. vez mais. E eu fui me aprofundando também na pesquisa. Recentemente, há um ano atrás, montei um novo espetáculo, Dona Bilica naquele tempo. Com esse espetáculo, eu fiz um documentário, fruto do prêmio da Cinemateca. Cinemateca, o prêmio catarinense. E com esse prêmio,
toda a pesquisa que eu fiz para montar o espetáculo, eu filmei. Então virou um documentário, um registro da pesquisa, porque eu queria que as pessoas, que elas também tivessem a mesma sensação que eu, assim, quando eu vou no interior, numa casinha de uma senhora benzideira de 90 anos, que tem todo no seu viver, no seu modo de vida, no seu cotidiano, todas as origens, os traços da colonização açoriana, aquele jeito de pensar, eu queria passar isso para o público, não ficar só na minha memória. Conseguiste dar o recado? Consegui. O filme ficou lindo. Temos 3 depoimentos, nós vamos acompanhar a partir de agora um depoimento que eu acho que é até surpresa para ti. Vamos ao trabalho. Então, Vandeca, cara, eu não tenho nem muito o que dizer, porque eu sou chorona, daí eu começo a chorar, né? Por isso que eu tô de óculos, mentira, não é por isso. Mas assim, eu me lembro que uma vez eu atendi o Pepe, indo pra, sei lá, pra que lugar, vocês estavam viajando com de malas prontas, e eu trabalhava no aeroporto, eu trabalhava na Varig. E eu lembro que eu atendi e a gente teve uma conversa longa sobre o que é fazer teatro, sobre o que é viver de teatro, sobre o que é criar uma família linda como vocês têm, com 2 filhos, dentro do teatro e viver disso, como a gente vive, eu também vivo disso, em Florianópolis. Então, eu sou muito feliz de tê-los por perto e sou muito feliz da profissão que eu escolhi, que vocês escolheram, que você escolheu. E te admiro muito como atriz, como mulher, e é isso. E eu ia falar outras coisas, mas aí eu falo palavrão e não pode. Então, parabéns, sou muito feliz por estar aqui com vocês, nesse espaço maravilhoso. Bom, Ai, que lindo! Eu senti uma coisa, Vanderlei. Eu vivo disso, como ela também, em Florianópolis. Quer dizer, é difícil, então. É difícil viver de arte, muito mais em Florianópolis, é isso? É difícil. Eu acho que a arte ela é difícil em qualquer cidade, né? Eu acho que o que não é difícil é se o artista ele é persistente. Como toda profissão, né? É um dia após o outro, é você saber que o começo... Todo dia o primeiro, né? Todo dia o primeiro. E o começo, ele tem algumas dificuldades, né? Com o tempo você vai criando um nome, um respeito e as pessoas manha. Querida, vamos acompanhar o segundo depoimento a respeito. Eu notei que você ficou emocionada com o depoimento da sua colega. Agradável. Vamos ao segundo, então. Esse espaço representa muita coisa, né? Porque esse circo é um lugar, assim, eu acredito que está fazendo história aqui em Florianópolis, né? Tanto é que hoje o circo aqui já é até um espaço turístico, as pessoas querem conhecer o circo quando vêm a Florianópolis. É um espaço único que em nenhum lugar do Brasil você encontra. Então, assim, para os artistas vêm de fora para cá, eles ficam emocionados com esse espaço, né? Com tudo que ele tem para oferecer. E a ilha precisava de um espaço cultural, assim, completo, né? Que tem teatro, restaurante e tudo. Então, assim, eu acho que a Companhia Pé de Vento, né? A Vanderlei e o Pepe, eles estão fazendo história aqui na ilha e no Brasil, com esse circo, né? Um espaço que a gente aqui tem que valorizar muito, porque o ideal seria que cada cidade tivesse um circo desse. Vandeca, eu não tenho nem palavras para agradecer tudo que você tem me ensinado. A gratidão que eu sinto é imensa. Eu tenho aprendido muito com você e eu te admiro muito, como eu já te disse, desde antes de eu pensar em ser palhaça, eu já tinha te visto atuando em De Malas Prontas e eu já te venerava como atriz. Então, para mim, assim, trabalhar com você hoje é a realização de um sonho e eu admiro muito, muito o seu trabalho. Muita gratidão mesmo por tudo que você me ensina. Que surpresa! Não estavas preparada? Não. Bom, obrigada, então, gente. Que como lindo. nós temos apenas mais 4 minutos, Vanderlei, eu não sei Sim. quanto tempo tem o terceiro depoimento, porque eu quero continuar fazendo perguntas para você. Vamos acompanhar então o terceiro depoimento. O lado esquerdo tá bom aí? Tá tranquilo? Tá inteirinho? Tá. Então vamos lá então. Me pregaram uma surpresa. Quando eu entrei aqui no circo, né, eu sempre digo que eu era a bebê de todas, né? E a Vanderlei,
pela experiência, né, dela como atriz, ela sempre tem esse olhar também de direção com a gente, né? Então eu confesso que muitas dos personagens ou da minha própria palhaça, né, quando a gente está em cena, tem o olhar da Wanderleia por trás, assim, sempre. E aí, Vandeca? Muito feliz por essa oportunidade, né, que o circo, você, né, me concedeu, e espero que essa parceria permaneça, né, hoje, amanhã, e vamos crescendo e caminhando juntos. Valeu! Que tal? Nossa, que lindo! Coraçãozinho tá bom? Tá bom, que lindo, nossa, muita emoção, porque são pessoas, as meninas, né, que fizeram um depoimento agora, são pessoas que eu conheço bastante, algumas, elas, como Todas elas falaram... sorridentes com você. Elas, né, a Thaís iniciando, a Lide, uma companheira que ajuda bastante lá no nosso espaço, a Milena, companheira de palco, né? Então é legal receber e poder crescer na profissão junto com elas. Muito obrigada. A Bilica teve algum dia difícil? Não a Wanderleia, a Bilica. Olha, acho Quem sabe que no meio não. de um espetáculo e tal, alguém que deu uma piada desagradável, coisa parecida, um negócio assim que deixou a Bilica meio fora do sério. Já aconteceu algumas situações até engraçadas, que eu me lembro que uma vez eu e Geraldo nós fomos convidados para fazer uma apresentação em Tijucas, ou Itapema, não sei o que era. E era de noite, então a pessoa que nos contratou nos pegou aqui em Floripa e nos levou lá. Quando a gente chegou lá, o local era aquelas festas de boiadeiro, e nós tínhamos que nos apresentar no meio onde colocavam o boi para correr, sabe? Quer dizer, vocês, quando estavam aqui, não tinham nem noção do palco lá. Não, mas aí a gente chegou lá, era uma coisa muito absurda, não tinha como nós fazer uma apresentação ali no meio. Aí eu me lembro que ali a gente falou, não vai dar para fazer aqui. Era como se a gente tivesse ali, só que era estranho, junto ali com os bichos no meio, sabe? Foi uma situação que a Bilica ficou em saia justa. Bilica, eu tenho 1 minuto, mas eu quero 30 segundos tu fazendo uma personagem para nós, faz favor. Uma personagem? Da Bilica, a Bilica. A Bilica. Isso, a Bilica. Rapidinho, ó, tem... Olha, meus queridos, vou dizer uma coisa para vocês. A Bilica está num contentamento, chega a rever a água no bago dos olhos. Essa homenagem não tem palavras para dizer. Vocês me pegaram de surpresa. Eu gostei do bago dos olhos. Do bago dos olhos. E tu já comeste uma cocoroca lá no Pantsuli? Já comi cocoroca no Pantsuli, sim. Tu comeste também um pirãozinho d'água de escalope? Pirãozinho d'alha, peixe frito, cafezinho cabeludo. Café ensopadinho de curvina. Curvina. Mas diz que não deve comer curvina no verão, é verdade? Ah, isso é o que tu diz. Não sei, tu que diz. Obrigado, Bilica. Né? Muito obrigado mesmo. Hein? Nós vamos a um intervalo agora e depois voltamos a continuar conversando com a Wanderleia, viu? Ou a nossa Dona Bilica. E no segundo bloco, ela vai contar um pouquinho mais do personagem e vai falar, e vai interpretar aqui a Bilica pra gente. Já voltamos. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Espaço Cidadão de hoje. E a nossa entrevistada, falando sobre espetáculos artísticos e a vida do artista como um todo, Wanderleia Wil, a mais conhecida aqui na ilha de Santa Catarina, na capital, até mesmo em grande parte do estado, como a Dona Bilica. Dona Bilica é uma coisa assim que volta às origens da capital catarinense, é isso? É isso. Volta às origens de uma parte da ilha que tá esquecida, não? Ou que foi esses vilarejos, essas vilas pesqueiras. As benzedeiras. As benzideiras. A Dona Bilica, ela traz à tona esse tempo. E o meu trabalho
eu sempre almejo, assim, eu tenho muito respeito pelas essas pessoas, por essas pessoas com quem eu convivi e aprendi a fazer essa personagem. O meu trabalho, ele visa homenageá-las, não? Enaltecer esse jeito de pensar e de viver. Então, querendo ou não, a gente está fazendo um espelho, está refletindo essas pessoas. E isso é uma forma também de valorizar a identidade cultural. Eu vejo que a ilha é muito bonita, a ilha tem várias belezas, e uma das belezas é o povo que nela vive. As pessoas com esse jeito simples de viver, elas têm uma simpatia... Mas sempre carinhoso com o sempre visitante. Carinhoso, né? E sempre trata bem o turista. Então, essas pessoas é que me inspiraram a criar a personagem, a Dona Bilica. Dona Bilica, quer dizer, Wanderleia, nós temos 5 perguntas formuladas na parte externa e vamos começar com a primeira, então, a partir de agora, e você vai responder. É possível viver de teatro em Santa Catarina? Pergunta já altamente positiva, né? É possível, claro, é possível, é possível. Tem que ser bastante criativo. Se você monta uma companhia de teatro, cria um repertório de espetáculos, né? Sempre quando a gente começa a fazer teatro, a gente sempre tenta trabalhar a maioria faz festa de aniversário, faz teatro para empresa, até chegar o momento que você consiga viver do seu espetáculo, do seu produto artístico, não? Espaço demorado? É um pouquinho demorado, né? Um espetáculo infantil que você consiga levar para as escolas, que você consiga fazer uma temporada em um teatro. Nessa hora, já que você falou em escola, desculpa lhe interromper, nessa hora o poder público ajuda? Pouco. Não precisa dizer mais nada. Vamos à segunda participação, então, no nosso programa de hoje. Infelizmente, a participação é pouca. O que mais te emociona quando você está em cima do palco? Tem alguma coisa assim que toca mais e tudo. Você olha, dá aquela olhada, assim, tem só 200 pessoas, tem só 300 pessoas. Pô, hoje só tem 40 pessoas. O espetáculo é o mesmo? É o mesmo. Tem que ser, né? É o mesmo. Eu sempre, quando eu vou entrar em cena, né? Todo ator tem essa curiosidade. Quantas pessoas tem hoje? 10, 20, 30. E eu sempre busco, antes de entrar, um pensamento que é assim, vou fazer como se fosse para 1000 e tento me relacionar com a plateia. Eu gosto muito de olhar no olho, né, do público. Alguns espetáculos eu consigo ter interação com a plateia, porque eu não faço só a Dona Bilica, né? Claro, eu faço claro. outros personagens. E aí eu gosto disso, de olhar a plateia e buscar esse olhar, e isso é o que me emociona. É para ele que eu estou fazendo isso, porque ele saiu de casa para me ver, então é para ele que eu estou fazendo. É importante o trabalho para ele, né? Sim. Vamos à terceira pergunta, então, para você, Wanderleia. Sim. Eu gostaria de saber qual é o personagem que você mais gosta de fazer. Eu desconfio que é a Bilica, é isso? É a Dona Bilica, É uma personagem que me deu muito. Ela, cotidianamente, ela me traz muitas coisas, né? Muitos presentes. Eu faço a personagem, mas em troca eu ganho muito com ela. Todos os sorrisos, toda a alegria que eu levo é a personagem que me dá, né? Então, a personagem, ela é a que eu mais gosto de fazer, seguramente. Agora, Wanderleia, dinheiro nenhum paga o aplauso. É isso? É verdade, dinheiro nenhum. Aplauso é aplauso, é um reconhecimento do público. É um reconhecimento do público e é gozado, você percebe se o público gosta ou não pelo aplauso. Qual é a técnica para definir isso? É um ouvido, você aprende com o tempo, você fica com o ouvido apurado, né? O público, quando se emociona, quando gosta, ele aplaude, levanta, no final vem te cumprimentar. O aplauso é tudo pro artista. Se for aquele... Aí, não agradou. Não agradou. Vamos à quarta participação, então, Wanderleia, no nosso programa de hoje, com perguntas formuladas a você. Opa. Alguma vez você já pensou em desistir ou mudar de profissão? Olha aí, não deixa de ser uma boa pergunta. Mudar de profissão, não? Não, nunca. Essa pergunta é muito boa porque muitas pessoas que estão começando a fazer teatro, até alunos lá do circo, residentes que trabalham com a gente no circo, né? Eu tenho um trabalho, eu tenho medo. Eu falo assim,
A pergunta que você tem que fazer é a seguinte: você quer viver de arte? Você quer viver de teatro? Se você tem certeza disso, você vai conseguir. Porque isso não tem fronteiras, é o querer. Então, quando eu tinha 18, 20 anos, eu tinha certeza que eu ia viver de teatro, que eu ia conseguir, era isso que eu queria. Lá longe? Então. Lá longe. Então, eu fui, estudei, fiz universidade, fiz tudo o que tinha que fazer, passei por todos os processos para chegar hoje e poder dizer, eu consigo viver de teatro, eu tenho uma profissão consolidada, tenho um espaço, tenho um teatro e é disso que eu quero viver. Uma pergunta que eu não posso deixar de fazer em função do que você acaba de dizer. E no comecinho, pai e mãe? Sim, meu pai e minha mãe, eles são colonos de Santo Amaro. Tá, mas e quando você tomou essa decisão? Eles ficaram um pouco chocados, assim. Ai, minha filha, mas isso vai te dar dinheiro, vai te sustentar, você vai conseguir viver disso. Eu falei, vamos tentar, vou conseguir. E pouco a pouco eles foram me apoiando. Minha mãe costureira me ajudava a fazer os figurinos. Meu pai com o carro me ajudava sempre a levar para cima, para baixo o cenário. Nas estreias, eles eram os primeiros na fila. Aí era pai e mãe, né? Pai e mãe. Aí, pai e mãe. Bom, Vanderleia, vamos à quinta pergunta, então, para você responder. Faz favor. Valeu a pena fazer a faculdade de artes cênicas? Valeu? Valeu muito. É muito importante estudar. O DESC? O DESC. Eu fiz 2 anos de Universidade Federal e 4 anos de UDESC. Vale muito a pena estudar, porque você conhece, entra nesse universo acadêmico, os professores com a experiência que eles têm, eles também vão te orientando. Você vai para os festivais universitários de teatro, entra nesse universo, e isso vai também te dando material para poder criar uma companhia de teatro, que esse é o passo que todo artista dá, né? Como que eu vou fazer teatro, né? Com que pessoas? Geralmente as pessoas se agrupam, montam grupos, companhias. O poder público deveria se interessar mais em arte e em teatro, nesta área, em cada um dos municípios? E, claro, vamos ficar aqui na nossa capital. O poder público ajuda? Ou não se metendo já é uma grande vantagem? Não ajuda, não. A gente não tem nenhuma ajuda lá no nosso espaço. E agora, a nível municipal, estamos à espera, porque alguns anos atrás teve os editais de apoio, mas do município até então a gente não tem nada até agora. E do estado acabou de ser feito o edital Elizabeth Anderle, não? Mas para todo o montante que tem de pessoas fazendo teatro, dança, circo, artes plásticas, cinema, os editais eram poucos para muita gente. Então, né, sorte quem vai conseguir ganhar. E quem não ganhou? Quem não é premiado? Então, acho que a demanda é muito maior do que a oferta. Bom, nós temos mais um espaço ainda e todas as perguntas já foram formuladas para você. Eu só queria complementar. Pois não. O que nós havíamos comentado, que é uma coisa assim, eu não gosto de reclamar. É porque o poder público não ajuda, porque eu acho assim, a gente não pode depender disso. Então foi por isso que eu sempre... Por isso que você é vitoriosa. Por isso que eu sempre trilhei o meu trabalho e a minha carreira independente disso, e a gente criou um espaço cultural, que é um teatro com 200 lugares, todo equipado, que recebe todos os finais de semana público, tem teatro, tem circo, tem show musical, tem restaurante, sem depender do poder público. Afortunadamente, a gente teve coragem e conseguiu fazer. Mas, claro, nós, como cidadãos, temos que lutar pelos nossos direitos. Eu acho que o poder público tem que ajudar, sim, e muito mais. Como é que surgiu a ideia do circo? Quando é que foi o primeiro toquezinho em teu ou no geral? No PEP. No PEP, perdão. É assim, eu casei com um espanhol. Em 98... Usted habla muy bien espanhol? Hablo muy bien espanhol. Muy bien. E eu conheci o Pepe em 98.
Em 2001 nós casamos e desde então ele sempre falava para mim, olha, meu sonho é ter um espaço, meu sonho é ter um teatro. E eu falava, nossa, isso é uma loucura, né? É tua área, mas você pensou que está sonhando grande. Está sonhando grande. E aí ele comprou 3 lotes de terra na praia do Morro das Pedras. E aí ele falava assim, meu sonho é aqui ter um espaço, ter um teatro. Eu falava, nossa, Pepe, sul da ilha é meio contramão, é um lugar que é fora de eixo, não sei. Mas ele é uma pessoa, ele é um sonhador, ele almeja os sonhos, ele pensa e ele executa, ele consegue executar. Ele é um grande empreendedor, ele é um grande empreendedor. Então, e eu fui atrás, e ele falou, vamos conseguir, vamos. Então, primeiro a gente, ele elaborou toda a estrutura, porque ele é um teatro, a estrutura de containers marítimos. Então, ele é todo protegido do vento, da chuva, com esses containers. E a lona, que é o galpão, onde está o teatro, tem uma arquibancada com cadeiras, ele é super confortável. Você falou em mais de 200 lugares, hein? 225 lugares. E ele, como bom espanhol, adora culinária. Oh. Então, ele agora, além de palhaço, mestre em palhaço, porque agora a gente acabou de abrir a primeira escola de palhaços do sul do Brasil, lá no circo. Ele é o diretor artístico da escola, ele também é o chefe da cozinha. Chefe de cozinha, olha aí. Quer dizer, juntou o útil ao agradável, é isso? A gente tem que fazer o espaço movimentar, né? A comunidade, como é que recebeu? Agradecida sempre, todos os vizinhos vêm lá, agradecem. Foi tão bonito no primeiro dia, quando a gente abriu, vieram flores, vieram as pessoas dar os parabéns. As pessoas gostam muito de arte, de cultura. O que falta é a oportunidade. Falta oportunidade. E muitos falavam assim, nossa, que maravilha. Eu não preciso mais ir no shopping no final de semana. Cinema ou coisa parecida? Porque é um programa, não? De arte, cultura. A pessoa vai no cinema, teatro infantil, às vezes tem, às vezes não. Aonde? Lá no SIC ou lá, ali no sul da ilha, mais perto. Mais movimento no verão ou não? No verão tem bastante movimento, em janeiro, bastante. Mas o circo funciona o ano todo? Funciona o ano todo. Vanderleia, querida, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço. Um abraço grande. Obrigada. Eu entrevistei Vanderleia Viu, a dona Bilica, mais conhecida aqui em todo o estado de Santa Catarina, que faz um personagem das antigas moradoras aqui. E eu me lembro um pouquinho, porque eu já estou com 75 anos, já tem que se lembrar um pouquinho disso aí. Mas, de qualquer maneira, o jeitão dela interpretar, ela agora é a Vanderleia, mas quando é a dona Bilica, é um espetáculo de primeira. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com um outro tema. Até lá.